Capítulo 7, Santificação no Espírito. A santificação é o lado visível da salvação, Charles Spurgeon. O foco agora é a parte da obra santificadora que toca o nosso espírito. Começa com a santificação inicial, experimentada um novo nascimento e se estende pelos processos de crescimento espiritual, separação das impurezas e sujeição da carne. Primeiro, vamos entender o que se passa na regeneração. Regeneração. Pois, segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias em suas criaturas. Tiago 1,18. Pois fostes regenerados não da semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. 1 Pedro 1,23. Regenerar significa gerar de novo. Essa é a essência da santificação inicial. O termo nascer de novo indica a mesma experiência de regeneração. Onde ocorre? Em nosso espírito. O Senhor Jesus ensinou sobre isso. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isso respondeu Jesus: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. João 3, do 1 ao 6. Quando Nicodemos ouve a declaração de Cristo sobre o novo nascimento, questiona como seria possível que isso se desse de forma natural, ao que Jesus lhe respondeu que o primeiro nascimento é natural, mas o novo nascimento é uma experiência essencialmente espiritual, é a ação vivificadora do Espírito Santo em nosso próprio espírito. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Trata-se da mudança de estado do homem interior, de morto para vivo espiritual, porque recebeu a vida de Deus. Glória a Deus. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do Espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Efésios 2, do 1 ao 3. O problema do pecado afetou a natureza humana. Já vimos no capítulo sobre santificação inicial que por meio do pecado a morte entrou e passou a todos os homens, Romanos 5,12. Por que todos? Por causa da lei divina da criação, que determinou a reprodução de tudo de acordo com a sua própria espécie. Na declaração aos Efésios, como lemos acima, Paulo frisa que o problema da humanidade é esse, a natureza. Éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Como solução, a obra redentora de Cristo proporciona mudança. E é a regeneração que nos faz participantes de uma nova criatura, natureza divina, pelas quais não têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por ela vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. 2 Pedro 1,4. A palavra de Deus é tão clara e enfática acerca desse assunto que compara o processo de regeneração espiritual com o processo natural de reprodução no qual há o recebimento de uma semente. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, se não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. 1 João 3,9. Assim como no processo natural, a semente define a transmissão do código genético, assim também recebemos a transmissão da natureza de Deus por meio de sua palavra, que é uma semente incorruptível. 1 Pedro 1,23. Essa é a primeira santificação que atinge o espírito do homem, trocando morte por vida e natureza pecaminosa por natureza divina.
Vale ressaltar ainda que é por ocasião do novo nascimento que o Espírito Santo vem habitar em nós, e parte de sua missão é liderar-nos e conduzir-nos no processo de transformação na imagem e semelhança de Jesus. Consequências da nova criação, da nova natureza. Quando a Bíblia fala de morte, que era a nossa condição espiritual anterior à regeneração, não fala de fim de existência. O conceito abordado é o de separação. Basta olharmos o ocorrido lá no Éden, no início de tudo. O Senhor disse a Adão que no dia em que comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele morreria. Adão não morreu fisicamente quando pecou, o que nos leva a entender que tal morte era de ordem espiritual, ou seja, depois da desobediência, o homem passou a estar separado de Deus. Tiago, irmão do Senhor, escreveu: porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Tiago 2,26. Quando alguém morre naturalmente falando, seu espírito não deixa de existir, apenas se separa do corpo. O texto acima define morte assim: da mesma forma, a condição da morte espiritual do homem sem Cristo não implica que este não tenha um espírito, e sim que seu espírito está separado de Deus. Com isso em mente, vamos à primeira consequência da regeneração: comunhão com Deus. A regeneração envolve reconciliação, que restaura o pleno acesso para o relacionamento com Deus, que une o que estava separado. A comunhão, a conexão com Ele se dá exatamente na dimensão de nosso espírito. Jesus falou acerca disso: mas vem a hora, e já chegou, em que os adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. João 4, 23, 24. O apóstolo Paulo também ensinou sobre o mesmo assunto. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. 1 Coríntios 6, 17. A verdadeira adoração se dá quando o nosso espírito se une com Deus, que é espírito, um nível de comunhão que não é possível desfrutar na dimensão da alma ou do corpo, embora estes possam ser afetados pela comunhão espiritual. Essa união não era possível porque o pecado cavara um abismo intransponível entre o homem e Deus. Agora que nascemos de novo, não há mais separação. Podemos ter comunhão com Ele. Não temos mais um abismo entre nós. Estamos do mesmo lado. E parte da comunhão com Ele, ato de desfrutar de Sua presença, é o relacionamento, capacidade de interagir. Além de falarmos com o Senhor em oração, também podemos escutá-lo falando conosco. Onde? No Espírito. As Escrituras mostram essa interação, por exemplo, quando o Espírito Santo testemunha em nosso espírito, o que indica que o espírito humano é justamente o ambiente de interação onde Deus fala e também dirige. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, porque não recebestes o espírito da escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoração, baseado no qual clamamos Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Romanos 8, 14 e 16. O espírito do homem é a lâmpada do Senhor, a qual esquadrinha todo o mais íntimo do corpo. Provérbios 20 e 27. Além de trazer vida à nossa morte e nos dar a natureza divina, a regeneração torna possível comungar com Deus diretamente, confiadamente, como um filho se relaciona com seu pai. Tudo isso acontece no espírito. Anseio pelas coisas de Deus. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne ela é fraca. Mateus 26, 41. Enquanto a carne se indispõe a buscar a Deus, o espírito humano recriado age de forma contrária, se dispõe, se inclina. Às vezes, os cristãos usam a expressão "a carne é fraca" para se referir à inclinação ao pecado. Mas Jesus fala de outra coisa. O contexto era os discípulos de Cristo se deixando vencer pelo sono em vez de orar. Portanto, o que Jesus disse foi que o espírito do homem possui a prontidão de buscar a Deus, contudo a carne se indispõe a tal. No tocante ao pecado, a carne é forte, não fraca. Ela é fraca para buscar ao Senhor. Paulo também se referiu ao assunto na carta aos Romanos. Porque, no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros.
Romanos 7, 22, 23. Ele declara que o homem interior, o espírito nascido, tem prazer na lei de Deus. A própria palavra de Deus é espiritual e nos toca nesse âmbito no espírito. Veja, o espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são espíritos e são vidas, João 6,63. Outra abordagem importante para o entendimento da santificação no espírito é conhecer o que lhe é contrário e continuamente se opõe à carne. O espírito recriado pelo novo nascimento e a carne, que traz a natureza do velho nascimento, guerreiam entre si. O que precisamos aprender é a vida na dimensão do nosso espírito, onde o Espírito de Deus habita e atua. Precisamos não apenas possuir o espírito, mas andar nele. Dessa forma, ele vence a guerra. Digo, porém, andai no espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que, porventura, seja do vosso querer. Gálatas 5,16. É dentro desse contexto que a palavra de Deus nos apresenta o seguinte conflito. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, ira, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedice, glutonarias e coisas semelhantes a essa, a respeito da quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Gálatas 5, 19 ao 24. O fruto do Espírito é uma operação do Espírito Santo em nosso espírito. Assim também acontece no falar em línguas, atribuído tanto ao Espírito Santo que nos concede a fala, como também ao nosso próprio espírito que ora pelo Espírito de Deus. Nesse sentido, o espírito humano regenerado, com a presença do Espírito Santo agindo nele, manifesta um comportamento diferente da carne, podemos dizer oposto. Vejamos alguns textos bíblicos. Bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Mateus 5,3. Seja, porém, o homem interior do coração unido ao incorruptível traje de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. 1 Pedro 3,4. Vale enfatizar que o domínio do Espírito Santo em nosso íntimo não é algo automático. A regeneração, sim, mas o governo do Espírito de Deus e o consequente fruto do Espírito, não. Precisamos decidir a cada dia nos despir do velho homem e revestir do novo, bem como ser cheios do Espírito para que ele prevaleça na guerra contra a carne. Falaremos mais acerca dessa luta e como vencê-la, mas é necessário reconhecer que desde o novo nascimento já temos uma provisão divina que viabiliza o governo da natureza divina em nosso próprio espírito. Crescimento espiritual. Se lemos, há poucos que o espírito está pronto. É correto dizer que ele ainda precisa crescer? Explanamos anteriormente o conceito de crescimento da salvação quando falamos de santificação progressiva. Entretanto, o mesmo pode ser encontrado nas Escrituras quanto ao próprio Espírito. Ele foi regenerado, ganhou vida e ficou pronto para comungar com Deus. Porém, ainda pôde crescer. Veja o exemplo de João Batista. O menino crescia e se fortalecia em espírito e viveu nos desertos até o dia em que havia de manifestar-se a Israel. Lucas 1,80. Esse texto por si só poderia sugerir que há crescimento físico, mas o espírito apenas se fortalece. Contudo, há outros textos que somamos a esse, provam que espírito pode sim crescer. Veja alguns. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça de Cristo. Efésios 4,15. Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. 1 Pedro 2,2. Nosso espírito foi regenerado por meio do novo nascimento. Nasceu semelhantes ao que ocorre no processo natural, se nasce já adulto no espírito, mas bebê como uma dieta à base de leite. Repare que o leite citado na carta de Pedro é espiritual, por conseguinte entende-se que
é alimento para um espírito, o qual está sendo chamado explicitamente de recém-nascido. Esse alimento é a palavra de Deus. A própria concepção de santificação progressiva, de que há um caminho a trilhar após a santificação inicial, pode ser refletida no crescimento espiritual. A conversão produz evidentes mudanças em que se converteu ao Senhor. Porém, existe muito mais a ser experimentado no âmbito do espírito. Há muito mais a provar no relacionamento com Deus e com as coisas espirituais. Há um alimento mais sólido para apreciar. E a maturidade determina o tempo da dieta, que por sua vez determina o crescimento. Lidando com o íntimo. Normalmente somos inclinados a pensar em santidade e pecado somente no aspecto exterior. Porém, o problema do homem não é algo meramente exterior. A batalha não é meramente com a carne física, mas com a carnalidade, a inclinação e o desejo carnal. No lado de dentro, no íntimo, no homem interior, onde está também o espírito, de acordo com o ensino de Cristo. O problema do homem está ligado a seu íntimo. Nada há fora do homem que nele entrando possa contaminá-lo. Pelo contrário, as coisas que saem dele são as que contaminam. Tendo deixado a multidão, entrou em casa e pediram-lhe aos discípulos a explicação da parábola. Ele respondeu: assim também vós não entendes? Não compreendeis que tudo que está fora do homem entrando nele não pode contaminá-lo, porque não entra no coração, mas no ventre, e é lançado no lugar escuso? Isso disse, purificando todos os alimentos. Continuou: o que sai do homem, isso é o que contamina. Marcos 7, do 15 ao 20. É justamente por isso que a santificação deve ser de dentro para fora, não o contrário. Jesus confrontou os fariseus e escribas por inverterem a ordem, e até hoje muitos são tentados à santificação pelo caminho inverso. Leia a série de Amoestação do Senhor. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque limpais o exterior do corpo e do copo e do prato, mas estes por dentro estão cheios de rapina e de intemperança. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do corpo, para que também o seu exterior se torne limpo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros branqueados, que por fora parecem realmente vistosos, mas por dentro estão cheios de ossos de morte e de toda imundície. Assim também vós, exteriormente, pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Mateus 23, do 25 ao 28. A religiosidade pode até gerar um comportamento distinto. As regras rígidas podem até não deixar o homem tão solto para o pecado como ele estaria sem elas. Mas é fato que nada disso pode refrear o íntimo do ser humano. Observe o que Paulo ensinou aos crentes da cidade de Colosso. Já que vocês morreram com Cristo para os princípios elementares desse mundo, para que, como se ainda pertencessem a eles, vocês se submetem às regras, não manuseiem, não provem, não toquem. Todas essas coisas estão destinadas a perecer pelo uso, pois se baseiam em mandamentos e ensinos humanos. Essas regras têm, de fato, aparência de sabedoria com sua pretensa religiosidade, falsa humildade e severidade com o corpo, mas não tem valor algum para refrear os impulsos da carne. Colossenses 2, 20 e 23. Ele foi muito enfático, não tem valor algum para refrear os impulsos da carne. É interessante pensar que o impulso da carne nasce, na verdade, no mais íntimo. Se colocamos dessa maneira, entendemos melhor porque muitas vezes as tentativas braçais de vencer o pecado fracassam tragicamente. A raiz precisa ser atingida, ou seja, o íntimo, do contrário, os maus frutos voltarão. Portanto, primeiramente, necessitamos nascer de novo e experimentar a mudança da natureza. Depois, precisamos crescer espiritualmente, fazendo progredir nossa dieta na palavra. Para esse crescimento ser possível, devemos nos permitir ser liderados pelo Espírito Santo e cheios dele no nosso espírito, até que se manifeste o fruto do Espírito, em lugar das obras da carne e da podridão do íntimo. Pecados versus impurezas. Muitos defendem a ideia de que o espírito humano recriado, participante da natureza divina e com a presença do espírito nele, não peca.
Partindo dessa lógica, não haveria necessidade alguma de santificação progressiva no espírito. O problema é que admitir a aparente consequência desse raciocínio seria uma contradição ao ensino bíblico, uma vez que o fato de que a santificação progressiva envolve o espírito é inquestionável. Porém, sem entrar na discussão se o espírito peca ou não, algo importante a ser considerado é que quando se fala de santificação, embora o único problema que pareça não vir à mente seja o pecado, há algo mais a ser tratado, as impurezas. Obviamente, a santificação envolve a vitória sobre o pecado, mas não se limita a isso. Ela é mais abrangente e tratada também como a questão das impurezas. São dois assuntos distintos e devem ser tratados como tal. Tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda a impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. 2 Coríntios 7:1. A declaração de Paulo tem gerado muitos questionamentos naqueles que estudam a palavra de Deus e querem se aprofundar na doutrina da santificação. Se o nosso espírito foi regenerado e após o novo nascimento passou a ter natureza de Deus, a quais impurezas a Bíblia se refere? O que ainda pode atrapalhar a condição do nosso espírito? Na santificação inicial, nós já fomos purificados de todo o pecado que já cometemos. Portanto, que impurezas seriam essas ainda a ser tratadas na santificação progressiva? A palavra grega traduzida como impureza no versículo acima é molusmo e, de acordo com o léxico da Strong, significa contaminação, ato pelo qual algo é feito impuro. E o que é pecado? Quebra de mandamento divino, no caso a desobediência. Todo aquele que praticar o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. 1 João 3,4. Na antiga aliança, a diferença entre pecado e impureza era clara. O pecado se tratava com o sangue dos sacrifícios, já as impurezas com água. O propósito de tais determinações ia muito além de normas necessárias naquele tempo. Apontava para a realidade neotestamentária, hoje a nós revelada, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas. Retornemos às figuras da lei mosaica. Para o sacerdote entrar no tabernáculo, ele precisava experimentar os dois elementos distintos da santificação, o sangue e a água. Observe a determinação divina. Arão fará chegar o novilho da sua oferta pelo pecado e fará expiação por si e pela sua casa. Imolará o novilho da sua oferta pelo pecado. Tomará o sangue do novilho e com o dedo o aspergirá sobre a fonte do propiciatório. E diante do propiciatório aspergirá 7 vezes do sangue com o dedo. Depois Arão virá à tenda da congregação e despirá as vestes de linho que havia usado quando entrara no santuário, e ali as deixará. Banhará o seu corpo com água no lugar santo e porá as suas vestes, e então sairá e oferecerá seu holocausto e o holocausto do povo, e fará expiação por si e pelo povo. Levítico 16:11. Vale ressaltar que ficavam já na entrada do tabernáculo os dois utensílios utilizados na santificação: o altar de holocausto, onde o sangue dos sacrifícios era derramado, o lavatório, onde havia água para a purificação. Vamos caminhar um pouco mais no Antigo Testamento para entender melhor. Veja os próximos 2 textos bíblicos que mostram um papel diferente do sangue e da água da santificação, um para tratar o pecado e outro a impureza. Será, pois, que, sendo culpada numa dessas coisas, confessará aquilo em que pecou. Com suas ofertas pela culpa, pelo pecado que cometeu, trará ele ao Senhor do gado miúdo uma cordeira ou uma cabrita como oferta pelo pecado. Assim o sacerdote por ele fará a expiação do seu pecado. Se as suas posses não lhe permitirem trazer uma cordeira, trará ao Senhor como oferta pela culpa, pelo pecado que cometeu, 2 rolas ou 2 pombinhos, como uma oferta pelo pecado e outra como holocausto. Entregá-lo-ás ao sacerdote, o qual primeiro oferecerá aquele que é como oferta pelo pecado, e lhe destroncará com a unha a cabeça, sem a separar do pescoço. Do sangue da oferta pelo pecado, aspergirá sobre a parede do altar, e o restante do sangue fá-lo-á correr à base do altar. É a oferta pelo pecado. E do outro fará o holocausto conforme estabelecido. Assim o sacerdote por ele fará oferta pelo pecado que cometeu e lhe será perdoado. Levítico 5, do 5 ao 10.
A cama em que um homem com fluxo se deitar ficará impura, e qualquer coisa em que se sentar ficará impura. Quem tocar na cama dele levará as suas roupas e se banhará com água, e ficará impuro até a tarde. Todo aquele que se sentar sobre qualquer coisa na qual esse homem se sentou, lavará suas roupas e se banhará com água, e estará impuro até a tarde. Quem tocar no homem que tiver um fluxo, lavará as suas roupas e se banhará com água, e ficará impuro até a tarde. Se o homem cuspir em alguém que está puro, esse lavará as suas roupas e se banhará com água e ficará impuro até a tarde. Levítico 5, do 4 ao 8. Em todo o capítulo 15 de Levítico, a questão específica da impureza sendo tratada com água é apresentada com detalhes. No final, o Senhor destaca a razão pela qual o ritual de se banhar era tão necessário. Assim, separeis os filhos de Israel das suas impurezas, para que não morram nelas, ao contaminarem o seu tabernáculo que está no meio delas. Levítico 15, 31. O que podemos concluir? Impureza era empecilho na relação com Deus, mas não podia ser confundida com pecado nem tratada com o mesmo remédio. Pecado é uma quebra de mandamento que pode até acontecer na ignorância, mas trata-se de algo voluntário. Por outro lado, a impureza não envolve necessariamente a quebra de um mandamento, além de envolver atos involuntários. Entre os exemplos apresentados em Levíticos 15, do 1 ao 33, estavam a poluição noturna do homem e a menstruação da mulher. São citados ainda atos de terceiro, como receber uma cuspida de alguém que se encontrava impuro ou a acidental exposição a um ambiente contaminado por uma pessoa nessa condição. Logo, há uma grande diferença entre pecado e impureza, embora esta última também tenha a capacidade de prejudicar o relacionamento com Deus. Diante disso, fica mais fácil entender o que Deus pediu que Moisés fizesse aos israelitas no Monte Sinai. Disse também o Senhor a Moisés: vá ao povo e purifique-o hoje e amanhã. Lavem elas as suas vestes e estejam prontos para o terceiro dia, porque no terceiro dia o Senhor, à vista de todo o povo, descerá sobre o Monte Sinai. Êxodo 19, 10. Retomando, havia dois elementos de santificação nos rituais da lei mosaica: a água e o sangue. Como afirmei anteriormente, há uma projeção tipológica dessas figuras. A Bíblia afirma que a disposição de cada detalhe do tabernáculo era intencional e divinamente projetada para comunicar algo, razão pela qual ele usa as seguintes sentenças, querendo com isso dar a atender o Espírito Santo que, e logo depois, e isso é uma parábola para a época presente, Hebreus 9, 8. A mensagem é nítida: o pecado era tratado com sangue, mas a imundície com água, não só no caso dos sacerdotes, mas de todo o povo. Isso continua válido nos dias de hoje. No livro de Hebreus encontramos a explicação do paralelo e também a explicação da vida cristã. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isso é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximando-se com sincero coração, em plena certeza da fé, tendo o coração purificado de má consciência e levado o corpo com água pura. Hebreus 10, do 19 até o 22. Podemos entrar com ousadia no verdadeiro Santo dos Santos, não apenas por causa da santificação do sangue de Jesus, mas também por causa da purificação da água. Não entender tão poderosa verdade tem levado muitos a interpretações equivocadas na doutrina da santificação. Assim como na antiga aliança, o caminho para o Santo dos Santos, onde a presença de Deus se manifestava, só podia ser trilhada após passar pelo sangue no altar do holocausto e pela água do lavatório. Assim também acontece na nova aliança. Hoje, no cumprimento dessas figuras proféticas, o sangue e a água também são ingredientes indispensáveis para a santificação que nos permite acesso a Deus. Pois, como está escrito, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Hebreus 12, 14. Não apenas um ao outro, mas os dois, o sangue e a água, são repetidamente apresentados juntos às obras de Cristo no Novo Testamento. Mas
Um dos soldados lhe abriu o lado com uma lança e logo saiu sangue e água. Aquele que isto viu testificou, sendo verdadeiro o seu testemunho. E ele sabe que diz a verdade, para que também vós creiais. João 19:34. E este é aquele que veio por meio da água e sangue, Jesus Cristo, não somente com água, mas também com água e com sangue. E o Espírito é que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. 1 João 5,6. O que mudou na nova aliança? A diferença é o cumprimento do tipo, sombra, em seu antítipo, realidade. Logo, o sangue e a água são espiritualmente, não natural ou literalmente, aplicáveis hoje, mas o problema do pecado e das impurezas ainda é o mesmo. A necessidade de utilizá-los continua a mesma. O sangue trata com o pecado e com a quebra dos mandamentos divinos, enquanto a água trata com as impurezas. Estamos acostumados a ouvir sobre pecado, porém a questão das impurezas não pode ser menosprezado no cenário da santificação. Como demonstrei anteriormente, a impureza pode não ser necessariamente voluntária, diferente do pecado, que é sempre voluntária. A impureza pode tocar alguém simplesmente pelo envolvimento com uma pessoa ou um ambiente contaminado. Um exemplo: não há nenhuma proibição bíblica que restringe ao crente a música secular não cristã. Portanto, não podemos dizer que é pecado. Só seria pecado se houvesse uma quebra de mandamento. E nesse caso não há. Porém, dependendo do conteúdo da letra ou até mesmo da inspiração de quem compôs essa música, pode ser fonte de impureza. Frequentemente encontro dois grupos de cristãos com diferentes formas de pensamentos que brigam pelo assunto. Uns que tentam transformar em pecado o que não pode ser classificado como tal, e outros que tentam tornar absolutamente inocente e puro o que não necessariamente pode ser assim declarado. Porque não entendemos a questão das impurezas, focamos somente em ser ou não pecado. Contudo, há coisas prejudiciais ao relacionamento com Deus que não são pecados. Nesse ponto habita uma diferença de maturidade e dieta, como já vimos. Devemos crescer no sentido de renunciar não apenas o pecado, mas nos lavar de todo tipo de impureza que pode atrapalhar a intimidade com o Senhor. Agora vamos passar à solução. No Novo Testamento, a lavagem de água é a ação de palavras em nós. Maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo, e entregou por ela para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Efésios 5:25-27. Jesus fez duas coisas pela sua igreja. Uma, se entregou por ela para que a santificasse. Fala de sua morte e sacrifício, envolve o sangue vertido por nós na cruz do Calvário. 2, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Fala de coisas que não são tratadas com sangue, mas pela aplicação da palavra em nós. Esse texto não só aponta os dois elementos de purificação, sangue e água, que tratam com os dois distintos problemas espirituais, pecado e impureza, como ainda destacada que há dois níveis de santificação distintos, a inicial e a progressiva, que se dá pela palavra de Deus. Foi exatamente a isso que Jesus se referiu ao afirmar aos seus discípulos: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. João 15:3. Podemos destacar ainda que não precisamos de apenas uma única lavagem de água, mas de um lavar contínuo. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro e lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu Jesus: o que eu faço não o sabes agora, compreendê-los depois. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu Jesus: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então Pedro lhe disse: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Declarou-lhe Jesus: quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés. Quanto ao mais, está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. João 13, do 6 ao 10. A analogia usada por Jesus é baseada na aplicação de um elemento cultural comum naqueles dias. Ele fala de alguém que, após ter se banhado, tem seus pés empoeirados e sujos pela caminhada. Era uma prática comum de hospitalidade que
num quadro como esse, quando uma determinada pessoa fosse recebida, pudesse lavar os seus pés, mas um banho completo não seria nem exigido, nem necessariamente praticado. A figura fala a figura fala de como nós, os crentes em Jesus, que já fomos banhados, precisamos reconhecer a necessidade de nos purificar dessa poeira mundana que macula nossos pés na caminhada. Não se trata de pecado, mas impureza. De qualquer forma, tanto um quanto o outro precisa ser tratado por diferentes meios no processo de santificação. Fomos lavados pelo sangue de Jesus, mas isso não quer dizer que chegamos instantaneamente à perfeição. Devemos lembrar que mesmo o nosso espírito recriado, participante da natureza divina, pode ser afetado por uma nova prática de pecado. Por isso, o apóstolo João nos alerta para confessar os pecados e contar com o sangue continuamente. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João 1,9. Mesmo quando não pecamos, ainda permanece um encorajamento ao aperfeiçoamento da santidade no tocante às impurezas da carne e do espírito. Nesse caso, encha-se com a palavra, seja operoso praticante, proteja seu espírito com sangue e água, então prossiga para a santificação completa, também na alma e também no corpo.